E hoje nós fomos convidados pela casa para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que vai dos itens 1 a 5. E tem como título: Bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. Mas, para entrarmos assim no assunto em si, nós vamos ler uma página, fazer uma prece e depois nós vamos conversar. Não é isso que é uma conversa, é um diálogo, para que nós possamos entender o convite de Jesus para todos nós através da bem-aventurança. Porque a bem-aventurança é um convite. Jesus nos convida e quando Ele nos convida, Ele sabe que nós somos capazes de atender esse convite. Então nós vamos ler uma página do livro Deus Conosco, de Emmanuel, e tem como título Quando a Pureza Estiver Conosco. E ele começa assim: quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável de nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-lhes o veneno, e saberemos fazer o mal, e saberemos fazer silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se aos nossos raciocínios, identificaremos nos pensamentos infelizes e deplorável visitação da sombra, diante do qual acenderemos a luz da nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurado os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurado os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Emmanuel. E com essa página, então, nós convidamos a todos, se desejarem, assim fazer, fechar os olhos para fazermos a nossa prece inicial, para darmos início ao nosso diálogo fraterno da noite de hoje. Querido Mestre e Senhor, que nesse momento, querido amigo, pastor divino de nossas almas, aqui estamos, Senhor, suplicando a Tua presença amiga através dos mensageiros do bem. Que seu Evangelho do amor, que as bem-aventuranças que vão calar fundo em nossos corações, esse convite amoroso que Tu nos fazes, Senhor, para que possamos, de uma vez por todas, Senhor, despertarmos em nós os verdadeiros sentimentos de amor e de fraternidade. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, pelo convite. Obrigado, Senhor, pela confiança que deposita em cada ceareiro seu. E que nesse instante, com a presença dos amigos que nos intuem, com a presença de Teresa de Jesus através dos nossos pensamentos, que nós possamos juntos, Senhor, dar início às reflexões da noite de hoje,
pedindo a tua presença amiga, que nos intua, que nos fortaleça e nos ajuda, Senhor, para que possamos entender a mensagem da noite. Que assim seja, querido amigo, graças a Deus. Então, companheiros, estamos fazendo a reflexão, como nós falamos, em cima do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os que têm puro coração, simplicidade e pureza de coração. E Jesus vai começar a conversar conosco, lembrando para nós como começa a pureza em nossos corações. E fala assim, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. Então nós vamos lembrar agora a passagem que Jesus está num diálogo fraterno conosco, e nesse instante as crianças começam a chegar fazendo barulho, e Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. E aquele que não se assemelhar a uma criança não é digno de entrar no reino dos céus. Então, agora a doutrina espírita vem nos socorrer, nos auxiliar para termos entendimento real o que está por trás da letra que mata e nos trazer o espírito da letra que vivifica. E quando Jesus deixa essa mensagem, é um convite para que nós agora, conscientes que somos espíritos reencarnados, conscientes que somos imortais, conscientes que estamos aqui de passagem nesse planeta de prova e expiação, e quando voltamos a reencarnar, nós passamos pela infância material. Então, nós, espírito, temos um tempo no corpo de 0 a 7 a 8 anos, em que nós vamos ficar ainda sensível. Vamos ter essa humildade, essa simplicidade em nós, para que as mensagens que vão chegar, a educação que vamos receber nesse princípio de infância, nós somos mais dóceis, somos mais receptivos, porque ainda não temos de volta aqueles sentimentos que impedem que nós possamos entender o que é ser humilde e o que é ser simples. Então, por isso que ele faz essa comparação com a criança. Mas ele toma a criança como símbolo dessa mensagem. Mas todos nós podemos agora adquirir esse sentimento de humildade e simplicidade através da bem-aventurança, que é o convite que Jesus nos faz. E ele continua. Exatamente a comparação, porém do ponto de vista da vida presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar, preste atenção, a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, no dizer de Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que lhe assemelham. Que o reino dos céus é para ela, mas para os que se assemelham a esse sentimento, né, de tendência de inocência e de candura. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, no Evangelho, no capítulo 8, nós vamos começar a ter noção das verdades que Jesus nos traz, mas ainda pelo símbolo do coração, pelo símbolo da letra, ficaria à mercê de interpretações. Nós não entenderíamos o que Jesus está querendo dizer, teremos pequenas noções, mas se não fossem os amigos espirituais a nos ajudar nesse entendimento, nós nos tornaríamos novamente discutidores. Nós interpretaríamos a nossa maneira de ver. E agora, com a doutrina espírita, nós temos os espíritos mais experientes
que vão nos ajudar a ter esse entendimento. Então, nós vamos buscar no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, em que ele tem uma página que tem como título Gigantes e Pigmeus. Então, Vinícius, que é o nosso querido Pedro de Camargo, vai nos auxiliar a ter entendimento que é essa pureza de coração, de que forma Jesus nos convoca a ter essa pureza de coração e da forma que nós podemos nos capacitar sem achar que isso é utópico, sem achar que isso é inalcançável. Jesus coloca em nossas mãos as informações, o comportamento que deveremos ter para podermos ser puros e simples de coração. E Vinícius começa a página dele falando assim: com humildade se obtém o testemunho do Espírito, sem o qual ninguém adquire a certeza da imortalidade e dos destinos que nos aguarda. Com humildade se obtém o testemunho dos Espíritos, sem o qual ninguém adquire a certeza da imortalidade e dos destinos que nos aguarda. O testemunho dos Espíritos. Ei, estou vivo, eu não morri. Esse é um testemunho, através das mensagens psicografadas de Chico Xavier. Para quem achava que a morte era o fim, eu venho dizer para vocês que não. É o meu testemunho. E com humildade nós podemos entender esse testemunho. Se nós não tivermos humildade, nós não vamos entender o testemunho dos Espíritos. E ele continua: não basta saber que a morte não existe. É preciso sentir aquilo que se sabe. As verdades do céu falam tanto ao cérebro como ao coração. As verdades do céu falam tanto ao cérebro como ao coração. Então, nós vamos entender hoje que a ciência materialista já mostra para a gente, comprova para a gente que o coração pensa, que o coração tem neurônios, que o coração reflete, que nós não temos só neurônios no cérebro, nós temos neurônio no coração. E muitos de nós não sabemos disso. Então, a própria ciência vem a favor para que nós possamos ter essa fé, essa certeza. A gente até usa o exemplo da própria mãe. Quando a mãe vai tomar uma decisão, né, o espírito que encarna no corpo de mulher, que vai tomar a decisão como mãe, ela normalmente toma a decisão pelo coração, pelos sentimentos. Aí é que está a pureza do coração, porque ela não vê no filho dela nenhum defeito que a sociedade apresenta, não vê no filho dela nenhuma maldade que a sociedade apresenta. Ela vê o filho dela como ele é, puro, como ela o concebeu. Os mensageiros dessas revelações dão-nos testemunho íntimo de que elas são de fato verdadeiras. Daí a fé inabalável, daí a convicção irredutível que desafia todas as emergências difíceis, todas as conjecturas perigosas e todas as chamadas fraquezas da carne. A pureza de coração, com esse entendimento, vamos vencer a materialidade. Vamos começar a entender a imortalidade e vencer a chamada fraqueza da carne. O que é chamada fraqueza da carne? Eu sofro as tentações materiais e não tenho nível de resistência porque eu não me entendo como espírito e tenho gravado em meu coração, ou em nossos corações, sentimentos que vão inibir essa força material, essa tentação da carne que às vezes nós achamos que não somos capazes. E Jesus, como mestre, vem nos capacitar a adquirir a pureza do coração para poder, através do testemunho dos Espíritos, dizer para nós: eu venci e vocês também podem. Eu passei pela mesma experiência na Terra e consegui. Se eu consegui, vocês também podem. Então, isso é um estímulo, é a certeza, é a esperança que essa mensagem nós estamos capacitados para poder adquirir esse sentimento puro em nossos corações. Continua Vinícius, na mesma página. Vemos criaturas frágeis e sensíveis
Vemos criaturas frágeis e simples dar exemplo de coragem e de valor que assombram e edificam. Vemos pessoas aparentemente frágeis e com aquela simplicidade darem exemplo de coragem e de valor que assombram e edificam. Da onde nós não esperávamos que tinha uma pureza de coração, ali está o coração puro. E ele vai dar o exemplo de Estevão. Ele fala assim, vemos em Estevão, Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. Quem leu o livro Paulo Estevão sabe disso. Estevão, vemos Estevão que de rosto sorridente, ora pelos seus algozes, quando lapidado por motivo da fé que abraçara. Por que Estevão tem esse comportamento? Porque ele sabe que é um espírito, ele sabe que é imortal, e sabe que os seus algozes vão ter que reparar esse crime hediondo em quantas encarnações. Então ele ora por aqueles que falam, têm a mesma fala que Jesus. Perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ignoram a imortalidade. Ignoram que esses sentimentos nocivos em nossos corações vão nos chumbar a encarnações complicadas mais na frente. Encarnações dolorosas. E aí já começamos a impedir que esses impulsos, que esses instintos dominem as nossas decisões. E ele fala também, vemos no sexo dito fraco uma Joana d'Arc, impávida, diante da fogueira que a espera, sustentando até os derradeiros momentos sua fé nas vozes do céu, motivo porque fora condenado. Ser médium, escutar as vozes do céu, na época de Joana d'Arc, era bruxa, era queimada viva. E Joana, ainda mesmo ali, escutava as vozes. Nós estamos contigo, Joana. Força, coragem. Nós somos os desbravadores desse deserto, desses corações áridos, esses corações insensíveis. Eles são assim porque não conhecem o que você conhece, Joana. E você vai testemunhar agora, em meu nome, essa fé, essa certeza na imortalidade e vai se compadecer dos seus algozes. Isso é um pedido para Joana e para Estevão. Lógico que nós não somos nem Estevão nem Joana, mas nós estamos a caminho para ter esse entendimento e no nosso dia a dia podemos ter atitudes de simplicidade e de fragilidade aparente, mas que somos verdadeiras fortalezas a nível de sentimento e a nível de perdão. O testemunho do Espírito parece nada. No entanto, com eles, os pigmeus, olha mais uma vez a palavra testemunho. O testemunho do Espírito parece nada. No entanto, com eles, os pigmeus se tornam gigantes. E sem eles, os gigantes se tornam pigmeus. Vamos colocar a frase de outra forma? Com eles, o humilde e o brando, e o pacífico, e o simples, torna-se gigante. Estatura humilde, estatura de quem nós não damos valor, mas um coração cheio de riquezas espirituais, principalmente a humildade e a simplicidade. Então, os pigmeus com esse sentimento se tornam gigantes. E sem eles, o gigante do orgulho, o gigante da prepotência e da arrogância, que fazem as leis com as suas próprias mãos, usam a palavra vingança como se fosse justiça. Esses são os gigantes que se tornam pigmeus perante a verdade imortal que Jesus vai nos trazer. Olha como nós temos o olhar distorcido de grandeza, porque nós achamos que as atitudes coléricas, as atitudes comandadas pelo orgulho e pelo egoísmo, que nós somos gigantes. Mas nós somos verdadeiros espíritos ainda a caminho para podermos conquistar os sentimentos reais que vão nos trazer essa pureza de coração. Mas, como nós não podemos falar sem o socorro dos amigos espirituais, nós vamos pedir a licença a vocês para continuar com Vinícius.
Nós temos assim, uma admiração muito especial por Vinícius, porque Vinícius desdobra, Vinícius aprofunda para a gente através desse sentimento que Vinícius é altamente amoroso, altamente humilde. E ele, nas falas de Vinícius, ele toca realmente nossos corações. Ele nos convida a uma mudança que nós somos capazes de executar. E continua ele numa página também do livro Nas Pegadas do Mestre. O título da página é Ser e Não Parecer. E ele fala, procura ser e não parecer. Se observarmos atentamente o que se passa na sociedade, verificaremos que tudo se faz, não no sentido de ser, mas no de parecer. Realmente, quando se trata das qualidades e virtudes, é muito mais fácil simulá-las que adquiri-las. O resultado, porém, é que não é o mesmo. E nesse parecer e não ser é que está a nossa hipocrisia. Nesse parecer e não ser que nós estamos deixando a materialidade nos guiar. E não estamos esquecendo que somos espírito, somos um ser pensante. Então, eu, espírito, penso, sou eu que penso espírito. Não é o meu cérebro material que pensa. Eu, espírito, falo, não é o órgão que fala. Eu, espírito, tenho na língua, nos órgãos da fala, a possibilidade de me expressar como espírito. E eu, espírito, vou agir. Eu, espírito, penso, pensamento, palavras e ação. Então não adianta você parecer ser uma coisa que intimamente você não é. Você está enganando a você mesmo, porque quando chegarmos na parte espiritual, nós vamos ser o que nós somos, e não aquilo que nós aparentamos. Por isso da pureza de coração, porque os espíritos nos identificam pela nossa vibração, pelo nosso magnetismo, pela nossa atmosfera psíquica. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos. E o pensamento intelectual com o pensamento do coração nos dá a sabedoria de pensar nas leis realmente, que são as leis divinas, que nos comandam como espírito. E continua Vinícius, daí a transformar a religião em acervo de dogmas. Essa parecer ser fez das religiões tradicionais uma aparência de ser. Não se exigia mudanças íntimas, não se educava para você fazer as grandes mudanças como espírito. Bastava você parecer ser bonzinho. Bastava parecer que estava fazendo a caridade. Bastava botar uma roupinha branca por fora para parecer que é puro. Teve um momento que Jesus estava na casa de um companheiro fazendo uma refeição e os discípulos se alimentando, pegando o alimento com a mão, e foi chamar a atenção. Jesus chamou a atenção. Por que seus discípulos não lavam a mão para poder comer? A lavar as mãos era uma lei social, era uma lei mosaica. E Jesus falou, né? A pureza do coração, a pureza não está naquilo que entra, mas no nosso coração, naquilo que sai. Então não adianta você lavar a mão, não adianta você botar roupa branquinha, se o que sai de você é impuro, o que sai de você tem a mácula da ignorância. A moral, considerada outrora por Sócrates como a ciência por excelência, a moral, a gente fala tanto em moral, né? Fulano tem moral. A moral, outrora, considerada por Sócrates, é a ciência por excelência. A ciência de saber quem eu sou. A ciência de saber que eu sou um espírito, que eu estou num planeta de provas e expiações, que isso aqui é de passagem. Nós estamos sobre uma lei de progresso contínuo. Eu não sou mais ontem o que eu sou hoje. E as pessoas não conseguem te ver com as mudanças. Só conseguem te ver pelo aquilo que nós aparentamos ser. Consiste hoje em acompanhar passivamente. A ciência consiste hoje em acompanhar passivamente a opinião da maioria dominante.
com menosprezo, embora dos mais comezinhos princípios do decoro e da decência. Nós somos como um bando guiado por uma sociedade farisaica, levado pelas aparências, que nós lutamos para ter uma aparência e, na verdade, na essência, nós não temos nada. Então, a cultura, o hábito, nos leva a ter esse comportamento de passivamente acompanhar a opinião dominante. E acompanhar a opinião dominante, nem sempre a maioria está com razão. E temos o menosprezo, mesmo aí, de não estar preocupado com o mínimo de decoro e o mínimo de decência nas nossas atitudes. O que importa o decoro? O que importa a decência se socialmente isso é válido, se socialmente eu sou aceito? Aonde estão os nossos sentimentos bons que foram plantados em nossos corações como sementes para que eles pudessem desenvolver? E Jesus veio exatamente nos auxiliar a que o nosso coração seja aquele terreno fértil, onde ele vai jogar a semente como um grande semeador para que essa semente realmente comece a brotar, né? Comece a crescer e daqui a pouco dar frutos. E nós somos capazes, nós temos essa condição. O que nos falta é coragem, o que nos falta é ter certeza de que vale a pena ser bom, de que vale a pena abrir mão de ser comandado pelo ego e pelo orgulho. E continua ainda Vinícius a nos auxiliar. É sob tal critério, tudo se agita e se move no afã de aparentar, de simular e de parecer aquilo que devia ser, mas na realidade não é. Vou repetir? Vamos, para ficar bem gravado. E sob tal critério de acompanhar a massa, tudo se agita e se move no afã de aparentar. Hoje nós vivemos muito mais em busca da aparência, não é? De aparentar e de simular e de parecer aquilo que deveria ser. Deveríamos ser aquilo que estamos aparentando, lutando, mas na realidade não é. A propósito, cumpre rememorar as palavras daquele que foi, neste mundo, a personificação da verdade. A propósito, cumpre rememorar as palavras daquele que foi, neste mundo, a personificação da verdade. E Jesus nos fala com todas as letras, para ficar bem legível e bem compreensível. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós sairmos do corpo, nós vamos chegar na parte espiritual como realmente o nosso coração está indicando que nós somos. O perispírito vai ter a apresentação exatamente do que você sentia, e não daquilo que você aparentava ser. Não vamos conseguir esconder, não vamos conseguir mascarar os nossos sentimentos impuros, que ainda não conseguimos trabalhar. Esse esforço de melhorar já tem um grande valor para a espiritualidade. Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Não sairemos vitoriosos de todos essa luta, porque Paulo fala, todo o bem que eu quero, não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Para ver o nível que nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos. Mas o mal que nós não queremos fazer, ainda estamos habituados a fazer, nós continuamos fazendo. Então, naquele dia me dirão, aí nós diremos, vamos bater a porta e vamos implorar, Senhor, Senhor, para abrir a porta, para termos aquela passagem que achávamos que merecíamos porque fazíamos caridade por aparência. Estávamos à frente de um trabalho vinculado por interesses pessoais. E toda vez que nós fazemos o bem, ou fazemos a caridade, ou colocamos o amor em ação, que tem qualquer tipo de interesse, vamos bater a porta e ele vai nos retrucar abertamente. Não vos conheço.
Apartai-vos de mim, vós que vestiste a iniquidade, viveste na iniquidade e na mentira. Viver na iniquidade e na mentira. Então, nós vamos ser identificados pelo nosso viver através da nossa reforma íntima. Nós falamos tanto em espiritismo e reforma íntima. Nós falamos em espiritismo nessa reforma no anonimato. E o coração é exatamente isso. Todos os encontros que Jesus teve nos mostram exatamente a leitura que Jesus faz do Espírito que está animando aquele corpo. Vamos lembrar do encontro de Jesus com Zaqueu? Quantas vezes nós já passamos por essa parte do Evangelho e que Jesus nos convida a refletir. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um ser odiado pela sociedade. Zaqueu era um cobrador de imposto, porque a profissão dele era cobrar imposto. Ele era obrigado pelos romanos a fazer aquilo. Era um trabalho profissional. E nós olharmos Zaqueu com aquela aparência de cobrador, de a pessoa má, que só queria o mal de todo mundo. Mas Jesus encontra com Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, que hoje eu vou estar na sua casa. Zaqueu, desce. Sai desse orgulho, sai dessa pompa e desce. Porque quando você descer, eu vou morar no seu coração. Eu vou entrar na sua casa, na casa do seu coração. E a partir daí, Zaqueu teve a coragem de ser realmente o que ele era. Senhor, vou devolver tudo que eu tenha te chamado de alguém. E se eu te causei qualquer prejuízo, eu vou dar em dobro. Porque agora eu te conheço, Senhor. Agora eu conheço o que é o amor. Agora eu conheço que eu posso recuperar minha dignidade. E nós ficamos em dúvidas, achando que viver de aparência, que viver com símbolos, nós seremos reconhecidos por Jesus. Todos os encontros, a mulher adúltera, não é? Paulo, todos eram marginalizados pela sociedade. Todos eram malquixos pela sociedade, mas Jesus conseguia enxergar o coração, o sentimento, conseguia reconhecer o Espírito não pela aparência, mas realmente pelo aquilo que ele era. Por isso que nós amamos Jesus. Por isso que nós temos esse respeito muito grande pelo Cristo, porque ele nos reconhece que nós somos. A sociedade pode nos apontar, a sociedade pode nos criticar, a sociedade pode nos marginalizar. Mas Jesus não. Jesus reconhece o nosso esforço. Jesus reconhece a nossa intimidade. Sabe realmente que nós somos. Toca em nossos corações. Eu te conheço, Zaqueu. Desce, que eu vou entrar na sua casa. Então, companheiros, quando a emoção, quando os bons sentimentos fizerem parte da nossa existência como espírito, quando abrirmos mão de todos os dogmas, todas as imposições que a sociedade, toda forma de comportamento contrária à lei divina, nós estamos ainda cultivando as impurezas em nossos corações. Chegou a hora. Tudo favorece para que nós possamos ter esse sentimento fraterno, esse amor de respeito pela diferença, esse amor de não ficar perdendo tempo olhando o defeito do outro, de não ficar julgando a vida do outro. Isso é um hábito, é um vício, são dogmas criados pela sociedade que nós temos resistência de mudar. Mas agora nós temos uma referência, que é Jesus. Pode todo mundo achar qualquer coisa de você, mas Jesus não acha. Jesus tem certeza que você é bom. Jesus tem certeza que você é um espírito capaz de assimilar as leis amorosas que ele veio nos trazer. Porque sabe por quê? Porque nós estamos cansados de errar. Não aguentamos mais, Senhor, viver nesse vai e vem interminável, viver acompanhando
esses pseudos dono da verdade, esses pseudos guia da humanidade, esses pseudo meia-verdade que muitos encarnados e desencarnados se intitulam líderes, formadores de opinião. É muita arrogância, é muita prepotência. Agora aprendemos a não seguir meias-verdades. Agora nós aprendemos a não seguir dogmas. Porque todos os dogmas apresentados até agora, o amor mudou. Então, nós vamos terminar com a página que está no livro Religião dos Espíritos, em que Emmanuel vai fazer um aprofundamento para todos nós da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o guia e o modelo que nós devemos seguir. Até então nós seguíamos a prepotência, seguíamos a arrogância, seguíamos o engodo, seguíamos os dogmas. E hoje nós temos o verdadeiro guia, o verdadeiro modelo a seguir, que Deus nos deu como filho, como irmão mais velho, para poder nos guiar. E nós não podemos mais perder essa referência maior em Jesus como guia e modelo da humanidade. Então, nós vamos ler a página. Assim que nós terminarmos de ler a página, nós vamos fazer a prece de encerramento. Agradecendo muito a Casa de Teresa, agradecendo muito essa oportunidade de ter esse diálogo com vocês, para que nós possamos perceber o quanto Jesus confia em cada um de nós. O quanto Jesus acredita mais em nós do que nós acreditamos em nós mesmos. Nós deixamos de nos vencer pela aparência. Nós deixamos de vencer pela sociedade farisaica que não nos conhece. Não sabe quem nós somos. Mas Jesus sabe. E Emmanuel vai falar assim: na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te que não podes encontrar diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Ele fala a conquista da felicidade suprema na base de alegrias santificantes. Ninguém pode nos dar a diretriz integral entre aqueles que comungam a experiência terrestre. Aí eu vou aqui acrescentar. Quem comunga conosco a experiência terrestre é espírito encarnado e desencarnado. E continua Emmanuel. Nem na tribuna dos grandes filósofos encontraremos a diretriz integral. Nem no suor dos pioneiros da evolução encontraremos. Nem na retorta dos cientistas eméritos. Nem no trabalho dos pesquisadores ilustres. Nem na cátedra dos professores distintos. Nem nas vestes dos sacerdotes abnegados. Nem no bastão dos pastores experientes. Não conseguiremos encontrar a diretriz integral. Nenhum deles pode dar. E continua ele. Nem no apelo dos porta-vozes das reivindicações coletivas. Nem nas orientações dos administradores mais dignos. Nem nos decretos dos legisladores mais nobres. Nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem da força dos condutores da multidão. Nada, ninguém pode dar diretriz integral. Nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filântropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Nem aí
nos desencarnados, nós vamos encontrar a recuperação integral. Em todos esses, surpreenderás em maior ou menor porção defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente caminham, vivenciando com dificuldade a si mesmo. Todos esses caminham vencendo dificuldade. Tanto é que Emmanuel fala, se eu falar alguma coisa que vai de encontro àquilo que Jesus falou, me esqueçam. Fiquem com Jesus, não me siga, porque eu tenho defeito. Eu estou trabalhando, não é porque eu estou fora do corpo, que sou Emmanuel, que eu estou com a verdade. Eu posso errar, eu posso me equivocar. E toda vez que Emmanuel é questionado sobre alguma coisa que ele fala, se nós provarmos que ele está equivocado, ele muda de opinião, para mostrar o quanto os espíritos evoluídos são humildes nessa questão. E nós temos a arrogância de nos titularmos condutores de multidão. Temos arrogância por estarmos na presidência de uma casa espírita, sermos um padre, um pastor, em qualquer lugar, um sacerdote, um juiz. Nós somos espíritos que não temos a verdade integral. É cego guiando cego. E quando cego guia cego, sabe para onde nós vamos. Esse é o alerta. Eu sou, fala Jesus, a verdade e o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Nós temos essa certeza. Agora sim, com a ajuda da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Continua ele. Cada um é credor da nossa gratidão, do nosso respeito, pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível, tendo nascido na palha para doar-se na glória da vida simples. Expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrarmos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar. E sem cofres dourados viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, indagando: qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens? E os mensageiros divinos responderam, na síntese inovidável, Jesus. Como dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra como sendo nosso Mestre e Senhor. Convidamos a vocês agora a fazer a nossa prece final. E vamos falar assim: querido Mestre e Senhor, muito obrigado, Senhor, por te conhecer. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar de amigo, porque agora, Senhor, a amizade sincera, a amizade que quer o bem, a amizade que faz que nós transformemos em nossos corações em espíritos melhores. Que nós possamos sentir, Senhor, e não só falar. Que nós possamos viver na intimidade, no anonimato dos nossos corações, o teu Evangelho. E é essa reforma íntima que estamos procurando contigo, Senhor. Portanto, nos envolva, nos ajuda no momento difícil que estamos passando, porque hoje, Senhor, temos a certeza que nada acontece sem que o Senhor esteja presente, nos auxiliando a atender todos os momentos difíceis que estamos passando. E assim, Senhor, em teu nome, como guia, modelo da humanidade, é que te agradecemos do fundo de nossos corações, Senhor, saber que somos fortes de coração. Sabemos que temos que constar a humildade e a simplicidade em nossos corações para poder ser dignos do Senhor, de bater a porta e o Senhor nos reconhecer como trabalhadores da tua seara do bem. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.